desde o início você sentiu que era a sua praia? Assim, de passar dessa primeira dificuldade da aceitação? Eu acho que sim, porque eu me lembro que eu comecei aos 12, aos 15 anos eu peguei minha primeira seleção. Então, para você conseguir, em 3 anos, chegar numa seleção, você tem que se dedicar. Quando eu tinha 15 anos, eu treinava em média 6 horas por dia. Nossa Senhora. Mas eu queria fazer isso. Eu treinava com a minha equipe e treinava com as 2 acima de mim. Nossa, 2 níveis acima? O meu nível, o a seguir e o outro. Para que eu pudesse ter 6 horas de treino. Você emendava, ganhava experiência de jogo? Eu ganhava tempo de quadra. Eu acho que é aquele negócio. O que é treinar? Treinar é repetir. Repetir, ele invade a sua percepção sensorial de espaço e permite você, por exemplo, de olho fechado, conseguir acertar um arremesso. São coisas... o excesso de repetição... Tem gente que fala em memória muscular. Então, eu não sei se memória muscular seria isso. Tem gente que fala em memória... eu já ouvi essa expressão atualmente, mas eu não sei. Tem um vídeo muito famoso do Michael Jordan, que ele tem aquela provocação de quadra, aquela coisa toda, né? Em que ele vai bater um tiro livre direto, que fala, um arremesso, né? Lance livre? Lance livre, né? Isso é coisa de futebol, confunde tudo. Um lance livre, aí ele chama o adversário e fala assim, ó, presta atenção, essa é pra você, fecha o olho e pá! Acerta direto, né? Então é o que você falou. E eu vou fazer uma colocação, porque eu nunca tive oportunidade de fazer isso. Se você estudar... Deixa eu lembrar do nome. Inteligência emocional, você vai ver que atletas de ponta, eles conseguem entrar numa frequência que se chama fluxo. Outro dia eu fui ler e é exatamente esse o nome. O cara, quando entra em fluxo, ele, assim, para você conseguir entender, é quase quando ele muda de dimensão. Ele entra numa sintonia diferente. Exatamente. Todo mundo, os segundos para aquele grupo, exceto ele, passam naquele intervalo de tempo, para ele passa muito mais devagar. Então, do tipo, em alguma cena, já que você citou o Jordan, você vê o cara às vezes arremessar, ele cai no chão, vira de costas e faz assim para a câmera, e atrás dele a bola ainda não caiu. Você tem uma capacidade sensorial de prever o que está acontecendo, o que vai acontecer. O fluxo é um negócio assim, eu tive acho que somente 2 vezes na minha carreira fluxo. Então é que você lembra, hein? Sim, o fluxo é uma coisa muito interessante. É uma sensação assim de mudar de plano espacial. De dimensão. Eu vou falar para você, olha, eu bebo vinho e às vezes você chega e sente a satisfação do efeito do álcool, não tem nada a ver. É muito diferente o fluxo. O fluxo você está com todos os seus sentidos muito aflorados, mas você está no controle. E você lembra que momento aconteceram esses 2 fluxos? Foram diferentes, próximos? Assim... Quando você já estava no alto nível? Sim, sempre em alto nível. Basicamente, os 2 momentos de fluxo na minha vida aconteceram enquanto eu ainda estava no Regatas. E eu estive no Regatas dos 12 aos 16 anos. Então foi... E um dos momentos eu não estava representando o Regatas, eu estava representando o meu colégio, que no passado tinha muitos campeonatos colegiais de basquete. Era muito intercolegiais, legal. Né? Entre as escolas, né? Inclusive em âmbito estadual. Não sabia tudo isso. Achei que era mais municipal. É que também tinha menos escolas também. Então, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas envolvidas no... Eu acho que eu vou fazer uma correção aqui. É assim, na época que eu joguei basquete, eu tive a sorte do basquete ser o 2º esporte do Brasil. Hoje, eu acho que deve ser o vôlei. E o terceiro, não sei se é o futebol de salão, mas não é o basquete. O basquete talvez deva ser o 5º ou 6º esporte. Então, assim, não é mais aquela referência. Então, por esse motivo, se gostava muito de basquete.
Falava-se pouco de vôlei, pouco de futebol de salão. Então, talvez esteja aí a ideia. Dos 12 aos 16, regatas. Primeira seleção, repete pra gente? Aos 15. Aos 15. Depois aos 17. Depois aos 17. E depois dos regatas? Depois do regatas, eu tive um atritozinho no clube, aí eu parei 6 meses de jogar, aí eu fui pedir, vamos dizer assim, arrego, talvez seja a palavra, ao tênis, e havia uma rivalidade muito grande entre os dois clubes, tanto é que eu fui assim meio esnobado no tênis. Mas o fato de eu ser jovem e já ter tido uma experiência positiva, né, e de alta performance, eles me aceitaram e eu fiquei no tênis por uns 2 anos. Dos 12 até o final do período no tênis, que foi o segundo do tênis, que foi o segundo clube, sim. Né? Que você considera como benefício que o basquete fez para a sua vida atualmente, assim, ou para o resto da vida, digamos assim? O que eu penso no esporte? O que ele trouxe para você, né? Então, assim, o esporte Você falou da guerra no começo da conversa? Não, então, mas também eu fui preparado, não, é assim, você é preparado para uma batalha onde você quer vencer. Então, se você quer vencer, você tem que ter perseverança. Sempre. Na vida, é isso que vale. Se você não desiste, você chega lá. E se você tiver disciplina, talvez você chegue mais cedo. Então eu acho que o esporte é isso. No vídeo que eu fiz há uns 4 anos atrás, aí que eu comentei, eu enxergo que é assim. Como você vai ter uma longevidade curta comparado ao seu ciclo de vida no esporte. Em alto nível, né? Exato. Talvez você consiga chegar bem até os seus 35 anos. Dificilmente você vai ter alta performance após isso. Eu acho que você tem que usar o esporte como um trampolim. Uma ferramenta que te auxilia a galgar alguma coisa. E é isso eu acho que fica de sugestão para os jovens aí. É muito legal alguns que conseguem fazer do esporte a sua profissão. Eu tive um paciente que ele conseguiu. Eu sei quem que é. Futebol? De futebol, exatamente. Esse paciente ele conseguiu. O pai dele conversou comigo numa época, perguntou o que eu achava, porque é uma família elitizada, ficava na dúvida entre estudar. Mas ele é famoso. Não vou falar o nome dele, mas ele é famoso por ser culto. Exatamente. Muito culto, Sim. Artista. Sim. Foi um belo jogador. Sim. Jogou muito bem. Sim. Exato. Assim, ele tinha... Foi seu paciente, então. Sim. E nesse meio tempo, o pai dele conversou porque você tinha essa experiência, acho que de Então, saber. o pai dele teve a oportunidade de acompanhar minha trajetória no esporte. Por isso. Porque sabia da sua vivência. Exato. E aí ele veio me perguntar o que eu achava. Porque para você viver do esporte, você tem que abrir mão de tudo. E aí, quando eu respondi a ele o que eu achava, eu acabei fazendo 2 ou 3 questões, perguntas a ele. Porque dependendo da resposta, ele já está respondendo a ele mesmo as dúvidas que ele tinha. Só precisava enxergar. Exato. Porque às vezes você vê, mas não enxerga. Mas ele teve essa possibilidade. Agora você foi até o profissional, como é que começou esse momento da ortodontia? Porque... Não foi da ortodontia. Também está lá no meu outro vídeo. Porque assim. Você começou, né, desde cedo, se destacou, aí resolveu os problemas de bullying, ou confiança, desenvolvimento físico, maturidade, tem aqueles monte de benefícios. Eu falo isso porque eu também fiz esporte quase em alto nível. Sou taekwondista, aliás, mestre Tilico, se um dia você estiver vendo, você vai vir aqui também, está intimado. Eu intimo todo mundo aqui nesses vídeos, viu? Ótimo. O mestre Tilico é uma pessoa também famosa aqui da região e eu fiz durante 10 anos taekwondo. Eu nunca tive ambição de ser profissional, nada, mas sempre gostei também de estar em alto nível no que eu fazia. Mas você teve a possibilidade, foi profissional também, né? Então, é assim,
se você voltar na história, foi um acaso. Mas por acaso eu caí num grupo de alta performance. E na hora que você chega e atinge um nível de seleção, a visibilidade que você adquire é grande. Então, aos 15 anos, eu fui assediado economicamente para jogar em N lugares de São Paulo. Tinha e aí, seleção. então, eu conversei com a minha mãe falou assim, não, meu filho, você é uma criança, você é estudante, dá um jeito de ficar por aqui. E aí eu fui no Regatas e falei, olha, eu tenho esses tipos de oferta, eu gostaria de alguma contra-oferta. E aí começaram a me pagar. Entendi. Então já ficou uma coisa profissional desde cedo. Exato, assim, era a melhor coisa do mundo. Quando você faz um negócio que você ama e ainda recebe. Remuneração. Sem precisar ficar pedindo. E então, daí quando você está aos 17. Então, desde essa época é profissional já. Está tendo remuneração, então, assim, né? Apesar de. Se você usar o termo. Se você for usar o termo profissional, se eu não estou enganado, o único esporte no Brasil profissional é o futebol. Que aí ele tem que seguir CLT. Os demais, o termo profissional acaba se enquadrando em ajuda de custo. Entendi. Tá, mas era remunerado. Era uma profissão. Uma profissão. Então, é assim, depende da cabeça. Esse assunto é bem interessante. Eu vou fazer uma colocação. Meu pai não nasceu em Campinas. Meu pai veio para Campinas porque ele queria que os filhos estudassem. Por acaso eu comecei a jogar basquete. Por acaso eu comecei a me dar bem no basquete. Por acaso eu comecei a acabar com os planos dele, na visão dele. É verdade. E aí, então, ele se posicionou e falou, meu filho, em casa, estudante, jogador não. E aí, então, naquela época, eu aceitei o modelo do meu pai. E você foi tocando nas duas coisas, né? Então, exatamente. O que aconteceu? Assim... Modestiamente, sem modéstia, que é complicado, né? Você chegar e tocar nesse ponto. Quando eu tinha 18 anos, eu conseguia jogar quase que de igual para igual com jogadores de 25 a 30 anos que estavam na seleção brasileira, quando eu tinha 18 anos. E aí, talvez, isso é uma suspeita. Se talvez eu tivesse insistido e cevado, vamos assim dizer, mais, talvez eu pudesse ainda ter galgado mais degraus. Mas eu não sei se isso aconteceria, porque existem diversos fatores. Mas, naquele ponto, o que acontecia? Eu suspeito que eu era interessante, mesmo que eu não evoluísse mais. E aí, quando eu comecei a estudar, eu aceitei a condição de não evolução no esporte. Entendi. Mas ainda assim eu me mantive competitivo por vários anos. Tanto é que eu consegui me formar jogando e a seguir mais 2 anos eu ainda joguei basquete após formado. Só então eu cheguei à conclusão, eu quebrei um braço jogando. Não sabia. Eu quebrei um braço jogando e nesse momento eu falei assim, nossa, odontologia e basquete acho que não vai dar. Gostou dessa conversa? Foi um trecho que a gente teve aqui no nosso podcast, o Hermicast. Os demais cortes dessa conversa também estão no YouTube. Se você quiser escutar o áudio na íntegra, está nas principais plataformas digitais. E é isso aí. Por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado.